Olá, terceirones, espero que vocês estejam bem. Enfim, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Na verdade, a continuação de um tema que nós começamos na segunda unidade. Eu trabalhei a primeira parte como conteúdo da prova da segunda unidade, e esse conteúdo, obviamente, vai ficar como conteúdo para o teste da terceira unidade. É a parte 2, portanto. Muito embora essa parte 2, por ser muito extensa, eu a dividirei em duas partes. Tá. Para não demorar muito, uma vez que o conteúdo é relativamente longo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá. Entre 1945 e 73, a economia do país cresceu 4 vezes, ou seja, a economia dos Estados Unidos. Foi um período de grande prosperidade econômica, influenciando culturalmente outras sociedades, com o modo de vida americano, que inclusive nos influencia até hoje, viu? American Way of Life. Os países da Europa Ocidental e do Japão, igualmente, conheceram grande expansão econômica. Muitos chamam o período de os 30 anos gloriosos do capitalismo. Os povos de diversos continentes lutaram contra a dominação das potências capitalistas. Isso aí foi no contexto da Guerra Fria, em que, como vocês bem sabem, pelo menos para quem estudou, ocorreu uma disputa ideológica que por vezes era armada, explicitamente armada, muito embora não seja um confronto diretamente entre estadunidenses e soviéticos, mas ocorreu um conflito armado, como na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia, como já tratamos, e um período também de revoluções, como ocorreu a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Foi problemático. Como vocês podem ver aqui na imagem, é a imagem de uma propaganda, ou seja, uma concepção idealizada do que é a família americana. Obviamente brancos, com todos os recursos tecnológicos disponíveis nesse contexto, com uma vida idealizada e as pessoas, obviamente, felizes, né? Essa era a forma de vida idealizada pelos americanos, pelo menos os, os idealizadores da publicidade, e foi propagandeada pelo mundo todo. 30 anos de prosperidade, como foi tratado no primeiro parágrafo desse capítulo. O Plano Marshall, implementado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, inclusive era o ministro da Defesa, no caso. Ou era o ministro da Defesa ou era o secretário-geral. Desculpa se eu estiver incorreto, depois eu corrijo. Recuperou a economia dos países da Europa Ocidental, destruído pela Segunda Guerra, principalmente a economia da Inglaterra, da França, da Itália e Alemanha. Também abriu mercados consumidores para os produtos norte-americanos. O Plano Marshall nada mais, nada menos do que um empréstimo, obviamente, tendo por perspectiva principal criar uma aliança econômica e política com os países europeus. E claro, para não fazer, para tentar controlar o máximo possível aquele contexto em que o socialismo expandia para outros países, sobretudo no leste europeu e no sudeste asiático. Tá? Ao mesmo tempo, os países europeus firmaram acordos comerciais iniciando a criação do mercado comum. Em março de 1957, França, Bélgica, Países Baixos, no caso a Holanda, a Alemanha Ocidental, Luxemburgo e Itália criaram a Comunidade Econômica Europeia, uma comunidade em coletivo para administrar esses recursos que estavam sendo emprestados pelos norte-americanos, que tinha como principal objetivo, como eu já falei, mas vou repetir para ficar ainda mais claro, impedir a expansão do comunismo sobre esses países europeus. Durante 30 anos, os países da Europa Ocidental passaram por grande crescimento econômico, com os governos seguindo as ideias do economista britânico John Maynard Keynes, eu acho que a pronúncia é essa, também adotadas pelos norte-americanos. Segundo esses pressupostos, o Estado deveria interferir na economia, completamente avessa à concepção liberal de uma menor intervenção do Estado. Dirigir os investimentos e estimular o consumo, ampliando o número de empregos e garantindo salários, ou seja, o Estado tinha por responsabilidade criar uma estrutura, um contexto social que favorecesse a população a um bem-estar, que a gente vai entender como é que esse conceito ficou nomeado. Quem já adiantou a leitura já viu qual foi a nomeação atribuída a essa política.
Com isso, aumentaria o montante de impostos arrecadados e que permitiria ao Estado garantir direitos sociais aos trabalhadores, como seguro-desemprego e aposentadoria, construir casas, escolas e hospitais. A intervenção na economia implicou forte política de estatização das empresas. Eu não vou dizer aqui, quem quiser pausar e ler quais foram os setores privatizados, fique à vontade. Essa política dos governos social-democratas europeus ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social e resultou em alto padrão de vida para boa parte da população. Foi criado um eficiente sistema de saúde e de previdência social, amplo programa de construção de moradias e de expansão da rede de esgoto e abastecimento de água e beneficiou os cidadãos. Você está vendo como o Estado ficou responsável por criar uma, digamos, vida digna para os seus concidadãos. A instituição do salário mínimo beneficiou o conjunto dos trabalhadores, como também dinamizou a economia, né? O estilo norte-americano. Ao fim da guerra, os capitais investidos na indústria bélica foram deslocados para outros setores da economia, favorecidos pelo aumento no nível de renda da população e pela oferta de crédito. O país tornou-se líder mundial na produção agrícola e industrial. Na década de 1950, conheceu grande crescimento demográfico, conhecido como Baby Boom, fortalecendo o mercado interno consumidor. Nos anos de 1950, a sociedade norte-americana entrou na era da produção em massa de bens de consumo. É incentivada até hoje, na verdade, né? Muito embora há uma criticidade por parte de muitos americanos sobre esse modelo consumista que foi, digamos, incentivado pelos americanos e disseminado pelo mundo, como isso impacta socialmente e em termos, sobretudo, ambientais no mundo. Mas nesse contexto, fez com que a economia estadunidense crescesse assustadoramente. O padrão de vida foi significativamente alterado, automóveis e eletrodomésticos popularizaram-se. A televisão surgiu como grande novidade. Vamos para o modelo soviético. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a parte ocidental da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava devastada. A indústria, a agricultura, as cidades e a infraestrutura encontravam-se seriamente comprometidas. As perdas demográficas foram imensas, com a morte de cerca de 20 milhões de pessoas. Talvez, é claro que a gente não pode especular de maneira decisiva, mas uma coisa é certa, muitos historiadores defendem que o principal prejudicado no contexto pós-guerra, uma vez que gastou recursos e, sobretudo, perda de vidas humanas, foram os soviéticos. Não objetivamente os soviéticos sozinhos, mas os países que integravam a União Soviética, como, por exemplo, a Bielorrússia. Recorrendo aos mesmos métodos dos anos de 1930, campanhas para aumentar a produtividade e terror policial, enfim, né? Com o novo plano quinquenal, investiu-se em energia, transportes, comunicações e indústria pesada. A produção de carvão, petróleo, eletricidade, aço e máquinas alcançou recordes, mas o setor de bens de consumo recebeu investimentos ínfimos, desculpa, eu já ia falar infinitos. De bens de consumo recebeu investimentos ínfimos, ou seja, aquilo que o capitalismo conseguiu ascender em termos econômicos foi onde os socialistas não investiram. Os bens de consumo, sapatos, roupas. Quem tiver curiosidade, o filme Goodbye Lenin é um dos melhores filmes que trata exatamente sobre esse contexto da Guerra Fria e em relação à chegada das mercadorias naquele contexto, pós-queda do Muro de Berlim. Ao mesmo tempo, o governo garantia direitos sociais como sistema de saúde, educação, previdência e habitação, além de criar milhões de empregos com o crescimento da economia. Retomava-se o modelo de socialismo soviético inaugurado na década de 1930. O leste europeu é no lugar onde Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, chamava de cortina de ferro, né?
Região formada por Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, Albânia e Tchecoslováquia. Eram sociedades diferentes em termos linguísticos, religiosos e culturais. Muitas delas ainda alimentavam desconfianças em relação aos soviéticos. Os novos regimes políticos foram chamados de democracias populares, pelo menos na teoria, porque na prática era uma imposição do modelo soviético. Com a Guerra Fria, foi imposto aos países de democracias populares o modelo de socialismo soviético, com sistema de partido único, governos autoritários, sistema econômico centralizado e dirigido pelo Estado, e a abolição da economia de mercado, que é a capitalista, né? Ocorreu ainda a submissão econômica à política da União Soviética e a criação de um sistema repressivo para impedir a oposição. Enfim. Em 1948, os comunistas da Iugoslávia, liderados por Josip Tito, não aceitaram o domínio soviético e se declararam independentes de Moscou. Stalin não ousou combater o exército que mais havia resistido ao nazismo na Europa. Outros países não tiveram a mesma sorte da Iugoslávia, como na revolta na Alemanha Oriental em 53, na revolta húngara, na Primavera de Praga, não vou nem ler o ano que se lê por si só, esmagadas pelo Exército Vermelho. A repressão soviética pagou seu preço. A péssima repercussão sobre a opinião pública europeia e ocidental fez com que alguns partidos comunistas se afastassem da liderança soviética, como o francês e o italiano, e o Brasil também. O João Amazonas tem um livro que fala muito bem sobre isso, como muitas das atrocidades cometidas por Joseph Stalin não era informada aqui aos partidos comunistas brasileiros. A partir desse momento, quando eles souberam, muitos começaram a se afastar, não do comunismo e do socialismo, mas da concepção soviética do socialismo. Socialismo na China. Tá. Na China, a Revolução Comunista foi vitoriosa. Em 1949, após anos de guerras, o país estava destruído e o povo vivia em condições miseráveis. Com apoio financeiro, militar e tecnológico da União Soviética, dois países gigantescos, né? Um é o primeiro, que é a União Soviética, o maior território, e era ainda maior no contexto da União Soviética, agora ficou um pouco menor nesse contexto atual como Rússia, e a China, que é o quarto maior. Os dirigentes comunistas chineses começaram a implementar a estabilização da economia, a coletivização da terra, o desenvolvimento industrial e a alfabetização da população. Entre 49 e 1952, o país se recuperou, apresentando altos índices do crescimento na indústria. As mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens, livrando-se de alguns preconceitos milenares, livrando-se mais ou menos. Legalmente sim, mas em termos práticos, a mulher ainda sofre com várias circunstâncias machistas na cultura chinesa. Os intelectuais foram obrigados a passar por uma remodelagem ideológica. Na área industrial, os resultados foram positivos, mas no campo, a coletivização da terra provocou a redução da produtividade agrícola, e o Estado foi obrigado a instituir racionamento. A China já era grande, um monte de gente morreu de fome mesmo. Nas cidades, estouraram movimentos grevistas em decorrência dos baixos salários e as más condições de trabalho. Em 1956, para contornar a situação, o governo admitiu certa liberdade de crítica. Era o movimento das 100 flores. Mao Tse-tung foi o principal líder desse contexto político. Diante de manifestações de descontentamento de estudantes, operários intelectuais e camponeses, o governo recuou na liberalização e, para conter os protestos, recorreu, é claro, que à repressão, à violência, né? Como o contexto atual em Hong Kong, né? Muitos estudantes e intelectuais foram presos. Aqui eu não estou passando a imagem de que todo país comunista é violento. É, mas como qualquer poder político em qualquer contexto social é violento. Como está acontecendo nos Estados Unidos, em função dos protestos depois da morte de George Floyd. A sociedade chinesa foi mobilizada para uma grande campanha com o objetivo de industrializar rapidamente o país. Tratava-se de um projeto chamado O Grande Salto para a Frente, e o seu slogan era 3 anos de esforços e privações, 1000 anos
de felicidade. Foi o contrário, no caso, né? Na verdade, não foi o contrário, não. Foi 3 anos de miséria e continuou com uma miséria. Só com a abertura ao sistema capitalista, obviamente controlado pelo Estado, que a China começou a melhorar, muito embora alguns acusam de gradativamente começar a aumentar as desigualdades sociais na China em função do sistema capitalista. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa aula. Aprofundou-se a reforma agrária, com a criação das comunas populares, fazendas geridas pelos camponeses, nas quais se instalavam pequenas fábricas, hospitais e escolas. Nas comunas imperava o princípio da igualdade, desde rendimento até roupas. O resultado do grande salto foram desastrosos. A saída repentina de engenheiros, isso aqui é um problema terrível, quando sai os pensadores intelectuais que produzem, que planejam um país, é o que na geografia chama de fuga de cérebros, né? Além do mais, a elite chinesa pró-capitalista, que era a mais bem formada, elas que culturalmente teve acesso à informação. Por isso, quando essas pessoas saíram, por ser um novo regime capital, um regime socialista, obviamente o país perdeu esses cérebros, né? A saída repentina dos engenheiros soviéticos do país e os desastres ecológicos, como o desmatamento e as drenagens irresponsáveis, entre outros fatores, contribuíram para o fracasso. Lembrando que os chineses deixaram o modelo socialista de lado e resolveram adotar um modelo próprio, que por início e experimentação não deu muito certo, mas a questão de você experimentar e errar e continuar experimentando até acertar é que há consequências. Pessoas morrem, infelizmente, nesse meio do caminho, né? Do erro até o acerto. A produção industrial regrediu e a agricultura entrou em colapso, gerando grande fome no país em 60 e 61. No ano seguinte, os camponeses receberam lotes de terra, permitindo a recuperação da produção agrícola. Nas relações internacionais, não passou Mao Tse-tung, passou a criticar o até então grande aliado, a União Soviética. A grande acusação era de que os soviéticos, após a morte de Stalin, preferiram a coexistência pacífica com os Estados Unidos. Por trás dessas críticas existia disputas por fronteiras territoriais entre a China e a União Soviética, já que eles fazem fronteira, né? Além disso, os chineses almejavam se tornar a grande referência internacional do comunismo. Apesar de todas as dificuldades, os chineses testaram sua primeira bomba atômica em 1964 e ingressaram no seleto clube das potências nucleares que poderiam destruir a humanidade, né? Um clube lindo e maravilhoso. Seu prestígio, Revolução Cultural, desculpa. Seu prestígio diminuiu no país e dentro do Partido Comunista, no caso de Mao Tse-tung. Uma era liderada por Xun Enlai, eu não sei nem pronunciar corretamente isso, que defendia a proposta das 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. A outra de Mao Tse-tung acreditava na mobilização da população para resolver os problemas do país, extremamente nacionalista, muito pouco técnico e planejado, né? Pelo menos o que está demonstrando aqui no livro. Perdendo prestígio devido aos sucessivos fracassos de suas campanhas, como o movimento das 100 flores e o grande salto para a frente, Mao reagia aos seus opositores dentro do partido. Com o apoio do exército, deu início à Grande Revolução Cultural Proletária, em 1966. Muita gente foi morta nessa revolução cultural. Cerca de 11 milhões deles formaram esse grupo jovem, no caso, que defendia uma concepção ideal de comunista chinês. Qualquer coisa que remontasse a um comportamento burguês era, às vezes, ou eu diria que até muitas vezes, reprimido com violência e até a morte. Eles formaram guardas vermelhas e logo começaram grandes mobilizações com o objetivo de perseguir as pessoas que, segundo seu julgamento, apresentavam hábitos, costumes da burguesia. Todas as referências aos valores da cultura ocidental eram repudiadas.
Os opositores de Mao Tse-tung dentro do Partido Comunista Chinês foram perseguidos pelos jovens revolucionários. Templos religiosos e obras de arte foram destruídos em nome da pureza revolucionária. Como vocês podem ver aqui uma imagem, um culto à personalidade de Mao Tse-tung, e os jovens, obviamente, lendo o Livro Vermelho, que é o principal livro escrito por Mao Tse-tung. O Livro Vermelho, como falei agora há pouco, reunindo os pensamentos de Mao Tse-tung, alguns dizem que é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Partido Comunista, ou do Manifesto Comunista, e de alguns trechos, eu não tenho certeza, mas de Vladimir Lenin, tornou-se leitura obrigatória no país. Durante a Revolução Cultural, o culto a Mao Tse-tung atingiu seu apogeu. Em 1977, ano da morte de Mao, os novos dirigentes chineses puseram fim à Revolução Cultural e adotaram a política dos, das 4 modernizações. O maoísmo tornou-se uma página virada na história da China. Vietnã, Guerra do Vietnã. Se você quiser ofender um americano, é só falar sobre a Guerra do Vietnã. Mentira, eu não tenho certeza disso. Mas muitos os historiadores interpretam como uma das piores derrotas, se não a pior derrota do exército americano. É claro que não foi só o exército americano em si que foi derrotado, e sim as políticas internas. Eu diria que mais as políticas internas nos Estados Unidos, por falta de apoio popular, fez com que o governo americano retirasse as tropas e fosse obrigado a assinar o acordo de paz com os vietnamitas. Tá. Antes da Segunda Guerra Mundial, a região entre China e a Índia, conhecida como Indochina, era dominada pelos franceses em sua parte leste. Países que hoje são o Vietnã, Laos e o Camboja formavam a Indochina francesa, no contexto de colonização do século XIX e século XX europeia sobre os continentes africano e asiático. Com o fim da guerra, Ho Chi Minh proclamou a independência, dando origem ao Vietnã. Mas a França reagiu e tentou reaver seu domínio sobre o território, desembarcando tropas na região em 1946. Após anos de lutas e com as vitórias militares dos vietnamitas, os franceses foram obrigados a negociar com o governo de Ho Chi Minh em 1954. Tá vendo que os caras são, como diz os pernambucanos, de rocha. Um acordo reconheceu a independência de Laos. Eu não sei se os pernambucanos que falam de rocha, enfim, do rochedo. É assim. Um acordo, eu nem sei se usam ainda, continua na aula deles. Um acordo reconheceu a independência de Laos e Camboja e do Vietnã. Esse último acabou dividido em 2, República Democrática do Vietnã, ao norte, apoiado pela União Soviética e pela China, e a República do Vietnã ao sul, logo apoiado por quem? Pelos Estados Unidos. Tá vendo como nos países vai entrando o conflito ideológico entre soviéticos e estadunidenses, socialistas versus capitalistas. Em 1955, um golpe militar comandado pelo general Ngo Dien, eu acho que a pronúncia é essa, desculpa, eu não sei falar vietnamita, impôs um regime autoritário e repressivo no Vietnã do Sul. Tá vendo que não foi na parte socialista, foi na parte capitalista, com o apoio dos Estados Unidos, cujo objetivo era impedir a expansão do comunismo no sudeste da Ásia. Entre os opositores, a ditadura estava opositores à ditadura, desculpe corrigindo a leitura, estava à frente de Libertação Nacional. É incrível como esse nome aqui ele é comum em várias regiões do planeta. Um grupo paramilitar se coloca como Frente Libertadora Nacional ou de Libertação Nacional, que dispunha de um exército guerrilheiro com amplo apoio da população, chamado pelo governo sul-vietnamita pejorativamente de Vietcong, comunistas vietnamitas. Tem um filme muito interessante chamado Platoon, um filme muito famoso, que fala sobre a Guerra do Vietnã. Tem um filme de Mel Gibson chamado Fomos Heróis, também sobre a Guerra do Vietnã. E tem alguns trechos do filme Watchmen, também num futuro distópico, né? A Frente de Libertação Nacional passou a receber armas e alimentos do Vietnã do Norte,
Seu crescimento motivou o governo dos Estados Unidos a enviar 15 mil conselheiros militares, 15 mil conselheiros, parceiro, é conselheiro, viu? E armamentos em apoio ao regime sul-vietnamita. O que é curioso é que nesse contexto, uma das armas que com certeza vocês conhecem, ganhou muita fama, que foi a K-47. Ganhou muita fama, que era a produção soviética, que obviamente era dada como ajuda militar para os vietnamitas, comunistas, é claro. Entre 65 e 68, o número de soldados americanos passou de 125 mil para 550 mil. No mesmo período, 300 mil voos militares lançaram 860 mil toneladas de bombas no Vietnã do Norte. Alguns interpretam que o Vietnã recebeu 3 vezes mais explosivos que toda a Segunda Guerra Mundial. Mano, doideira. Os norte-americanos ainda usaram bombas de napalm, que era uma bomba incendiária, e também uma arma química, obviamente, que causa queimaduras profundas. Também era um desfoliante. Eu não sei a pronúncia correta. Era como os vietnamitas tinham como uma das estratégias militares se esconder nas florestas, jogou esse produto químico também para desfolhar as árvores, para que não servisse de esconderijo. Cerca de 72 milhões de litros de armas químicas foram utilizados pelos Estados Unidos. No entanto, em 1968, tropas do Vietnã do Norte, aliadas aos guerrilheiros do Sul, desencadearam ofensivas que impuseram derrotas humilhantes aos Estados Unidos. Uma coisa que é curiosa é que os americanos, quando tinham oportunidade, eles roubavam a AK-47, porque no contexto úmido e enlameado de muitos pântanos no Vietnã, a arma continuava a funcionar, enquanto o fuzil AR-15 travava, ou dava defeitos, né? Enfim. As dificuldades para vencer a guerra e o sacrifício crescente de jovens, tem a música de uma banda mexicana que ganhou a versão brasileira, né? Que eu esqueci o nome da banda brasileira que deu a primeira versão, que depois ganhou outra versão com Engenheiros do Havaí, que era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Continuando. Crescente de jovens soldados no Vietnã provocaram enorme insatisfação na sociedade norte-americana. Era a primeira vez que as imagens de uma guerra apareciam na televisão, recém-popularizada, horrorizando as pessoas. As manifestações pelo fim do conflito brotaram em toda parte. O movimento de jovens norte-americanos, conhecido como hippie, paz e amor, bicho, pregava o lema faça amor, não faça guerra, e é claro o símbolo do cessar-fogo, que eu acho que vocês conhecem. Uma linha e um símbolo de uma pessoa, que pode ser o formato de uma pessoa com o braço aberto ou como ser de um caça. Tá, continuando. Mesmo assim, o exército do Vietnã do Norte e os guerrilheiros do Sul continuava a causar grandes baixas nas tropas norte-americanas. Afinal, atuavam no seu território por meio de técnicas de guerrilha, acostumados aos 40 graus de temperatura na selva e com grande apoio da população. O que é curioso é que a Guerra do Vietnã influenciou tanto na cultura pop americana que tem filmes que aparentemente não tem nada a ver com a Guerra do Vietnã, mas que os produtores assumiram que tinham relação com a Guerra do Vietnã, como o filme Alien, o Resgate, que segundo os produtores, a arrogância dos soldados no filme era para demonstrar a arrogância americana diante dos vietnamitas e que interpretava os vietnamitas como sujeitos inferiores. Em 1973, desgastado, o governo dos Estados Unidos assinou acordos de paz e retirou seus soldados do Vietnã. A guerra, entretanto, se prolongou até 75, quando as tropas do Vietnã do Norte tomaram Saigon, capital do Vietnã do Sul. No dia 2 de julho, no ano seguinte, o país foi unificado com o nome de República Socialista do Vietnã, com capital em Hanoi. Os números da guerra são impressionantes. 2 milhões de civis e 1 milhão de soldados vietnamitas foram mortos. Entre os norte-americanos, cerca de 58 mil morreram, 300 mil foram feridos e 2 mil desapareceram. Os soldados voltaram para os seus lares mutilados, a maior potência militar do planeta saiu da guerra humilhada. Essa é uma das imagens mais famosas da história da Guerra do Vietnã. Essas crianças elas foram queimadas com uma substância química, com a napalm. Essa criança aqui mesmo, se você quiser procurá-la, ela está viva ainda.
Ficou muito famosa essa imagem, véio. Ela foi queimada, velho. Cara, muito bizarro, tá? Vamos agora para Cuba, a famosa Cuba. Se você é comunista, vá para Cuba, seu comunista. Tá. Primeiro um pouquinho da história de Cuba, a relação com os Estados Unidos. Após a guerra entre Estados Unidos e Espanha, em 1898, Cuba, até então colônia espanhola, obteve independência. As tropas norte-americanas ocuparam a ilha até 1902, quando foi instituído o primeiro governo republicano. Mas por pressão dos Estados Unidos, a nova Constituição cubana, promulgada no ano anterior, incorporou a chamada Emenda Plant, dando aos norte-americanos o direito de intervir militarmente na ilha sempre que seus interesses fossem ameaçados. Cuba tornou-se um país com soberania limitada, daqui a pouco ia se tornar um estado americano, um estado inferior, né, que não ia gozar dos mesmos direitos. As eleições na ilha eram marcadas pela fraude e pela violência. Fulgêncio Batista se autoproclamou presidente, que nem Guaidó, na Venezuela, em 1952, impondo uma ditadura ao país. Na Universidade de Havana, estudantes criticavam o governo de Batista. Entre eles estava quem? Fidel Charuto Castro, o famoso Charuto de Castro. Né? Em 26 de julho de 53, Fidel, com 26 anos de idade, liderando um grupo de 150 homens, atacou o quartel militar de Moncada. O objetivo era derrubar Batista, Fulgêncio Batista. Mas os planos fracassaram e Fidel foi preso. Milagre não foi fuzilado, nem morto, nem nada, enfim. Condenado a 15 anos de prisão, foi beneficiado com uma anistia e em menos de 2 anos estava em liberdade. Fidel foi para o México, lá conheceu outro grande nome da história da Revolução Cubana e ganhou agora notoriedade no mundo todo, que é Ernesto Guevara, um médico argentino. Tem um filme muito interessante, quem quiser assistir, chamado Diário do Motociclista, ou Diário do Motocicleta, meu Deus, enfim. É um filme falando sobre a trajetória de Ernesto Guevara pela América Latina e descobrindo as mazelas da América Latina. Fidel planejava desembarcar numa praia cubana e iniciar a luta contando com revoltas nas cidades em apoio a esse movimento, coisa que não aconteceu, né? Um pequeno iate foi comprado, chamado de Grana. Em 2 de dezembro de 1956, Fidel, Che e cerca de 80 homens chegaram a Cuba, mas encalharam no Recife. Que ridículo, gente. Foram atacados pelo exército e somente 12 deles conseguiram escapar, refugiando-se em Sierra Maestra, a famosa Sierra Maestra, pelo menos entre os comunistas, né? A sociedade cubana, nesse momento, manifestava forte oposição à ditadura de Batista. Além de sindicatos de trabalhadores e organizações estudantis, atuavam o Partido Comunista Cubano e o Partido Socialista Popular. Os guerrilheiros refugiados nas montanhas receberam apoio político, alimentos e armas. Com as adesões, o apoio que receberam, Fidel e seus homens se sentiram fortes para formar 4 colunas militares e derrubar o governo de Batista. No final de 1958, boa parte de Cuba era controlada pelo movimento revolucionário de 26, aqui ó, tá vendo a datazinha aqui, bonitinho, 26 de julho, movimento revolucionário, abandonou o país nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 1959. O novo governo formou tribunais revolucionários, um monte de gente morreu, é claro, como de sempre, né, para julgar e fuzilar os policiais e torturadores do regime de Batista. Uma série de medidas beneficiou a população, redução dos aluguéis e dos preços dos remédios, controle das tarifas de telefone e energia e a instituição de um salário mínimo para os cortadores de cana. Grandes investimentos foram realizados no setor de educação, que até hoje Cuba tem uma das melhores educações do mundo. O analfabetismo foi erradicado. A reforma agrária distribuiu terras aos camponeses.
O governo dos Estados Unidos, é claro que não aceitou, né? Afinal de contas, era um governo comunista, num território que era, como alguns dizem, seu parque de diversões, como também um território que agora era literalmente um inimigo nas portas, o inimigo se avizinhava nas portas da Casa Branca. Cuba é uma ilha extremamente próxima dos Estados Unidos, o que prejudicava muito os norte-americanos com propriedades na ilha. As elites cubanas também passaram a se opor ao governo de Fidel Castro. Muitos emigraram para a Flórida, nos Estados Unidos, rumo ao comunismo, lembrando que Fidel Castro não era comunista. Ele não compartilhava da concepção ideológica do comunismo. O clima hostil entre os governos cubano e o norte-americano foi agravado quando um acordo comercial foi assinado entre Cuba e a União Soviética para desestabilizar o governo cubano. Os Estados Unidos sabotaram as usinas de açúcar e explodiram uma bomba no porto de Havana, matando cerca de 100 cubanos. Tá vendo? Para dizer que eles não são terroristas e conspiratórios aí. As costas as cotas de importação de açúcar para os Estados Unidos foram suprimidas. Fidel, em represália, nacionalizou empresas norte-americanas de combustíveis, telefonia, energia elétrica e bancárias. Os Estados Unidos reagiram com um embargo econômico, proibindo exportações para Cuba, exceto de alimentos e remédios. Esse embargo dura até hoje, viu? Não sei se amenizou alguma coisa. O governo tinha como objetivo industrializar o país e assim superar a dependência da monocultura, que era da cana-de-açúcar, mas uma série de dificuldades impediu a industrialização e em março de 62 foi instituído o racionamento do consumo de mercadorias e de energia. Para isso, organizou e treinou um grupo de exilados cubanos na Flórida. Desculpa, não contextualizei, desculpa, viu? O governo de John Kennedy estava decidido em derrubar o governo de Fidel Castro, então conspirou, né? O que é que ele fez? Organizou e treinou um grupo de exilados cubanos na Flórida, que desembarcaria numa praia cubana, na Baía dos Porcos, proclamariam um novo governo e pediriam ajuda militar aos Estados Unidos. A a inteligência americana, a CIA no caso, né, acreditava que os invasores teriam apoio da população cubana, o que não aconteceu. A galera que vivia na miséria encontrou, digamos assim, um mínimo de benefício. Claro que não é apoiar um grupo de pessoas que os tratavam de maneira extremamente deplorável. Os 1.500 homens que chegaram à Baía dos Porcos foram recebidos com pesados ataques. Além de dezenas de mortos, houve 1.200 presos. Tá, crise dos mísseis vai ser para a nossa próxima aula, parte 2. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.